O tema de hoje tem a ver com uma decisão recente do STF relacionado ao imposto de transmissão causa-morte e incidente nos procedimentos de inventário judicial e extrajudicial. Então, primeiro eu vou falar rapidinho desses procedimentos, depois eu explico esse debate, porque sempre foi assim, depois mudou e agora desmudou de novo. Então, vamos explicar tudo isso agora. O que é que acontece? Primeiro, nós temos o procedimento clássico judicial, inventário e arrolamento. Quando que se utiliza um e quando que se utiliza o outro? Quando as pessoas são maiores, capazes e estão em comum acordo, não há discussão sobre o destino, principalmente dos bens daquela pessoa que faleceu, porque você herda bens e também dívidas, né? Mas não existe nenhuma briga com relação a isso. As pessoas estão de comum acordo, elas fazem o arrolamento, porque você já faz a partilha, assina, o juiz homologa e tá ok. Quando existe briga, as pessoas não têm um consenso com relação ao destino dos bens, ou temos menores ou temos incapazes, e aí por conta disso tem que ter a participação de um Ministério Público. Aí tem que ser um inventário judicial, que é um processo mais demorado, até por conta da intervenção efetiva do sistema judiciário. E nós temos também uma situação que é mais rápida, mais eficaz, também quando as pessoas estão de pleno acordo, são capazes e tal, que é o inventário extrajudicial, que é o feito em cartório de ofício de notas. Muitas pessoas acabam não optando por isso, apesar de ser mais rápido e mais prático, por causa do custo. Precisam de uma justiça gratuita e vão para o judiciário. Então, nós temos essas três formas de transferência de propriedade de bens, né? E a responsabilidade das dívidas. O que acontece no âmbito tributário? Quando a pessoa falece, naquele momento do falecimento, hora e segundos que a pessoa falece, é aberta a sucessão. A abertura da sucessão, então, é o que faz criar esse patrimônio desse morto na forma, né, de um espólio e a condição dos herdeiros em realmente serem herdeiros e, se tiver um testamento, os legatários do testamento. Nesse momento, nasce a obrigação tributária de pagar o ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação, que é o imposto estadual e que as pessoas chamam de ITD. É nesse momento. O único prazo que existe para fazer inventário judicial, extrajudicial, arrolamento, é relacionado à obrigação tributária. Você pode fazer um inventário de uma pessoa falecida 30 anos depois, não tem problema nenhum. O problema é o aspecto tributário, a obrigação tributária. Essa sim tem prazo de 60 dias a contar daquele momento do falecimento. Então, o prazo de 60 dias não tem absolutamente nada a ver com o procedimento de inventário, e sim pagamento de imposto. E são coisas distintas. Por quê? Se a fazenda toma ciência que aquela pessoa morreu, ela pode fazer o lançamento e fazer a devida cobrança. O problema é o lançamento em si, porque às vezes ela não tem as informações suficientes para fazer o lançamento, né, do patrimônio, das dívidas. Então ela realmente necessita dessa declaração proveniente aí de um inventário, de um arrolamento para fazer o lançamento do tributo. Então, é só por essa razão que eles andam juntos, né? Você ingressa com o procedimento e paga o imposto. Num passado remoto, uma coisa não tinha nada a ver com a outra. O procedimento, inclusive, só tinha o judicial. Você entrava na justiça com inventário, arrolamento, o que seja, fazia-se ali a partilha, a avaliação dos bens, se fosse necessário e tal. E aí, a partilha, ela era homologada ou julgada, e uma coisa não tinha nada a ver com a outra, ela era utilizada para o lançamento do tributo. Mas não se esperava pagar um imposto para fazer a partilha. Por quê? Porque a fazenda, tendo acesso à partilha, ela faz o lançamento e a cobrança, independente do que aconteceu com a partilha, porque ela precisava da informação daqueles bens e ela tem com aquele processo.
Então, num passado muito remoto, o pagamento do imposto não era requisito para se ter a partilha dos bens e a efetiva transferência da propriedade, coisas distintas, atreladas somente àquele processo em razão das informações. Aí depois de um certo tempo, né, há necessidade de receber essa receita pública, né, por, vamos dizer assim, com consenso junto com o judiciário, passou-se então a exigir o pagamento do imposto como requisito para se ter a efetiva partilha dos bens. Então o juízo só passou a homologar a partilha ou julgar a partilha, quando o caso que tem briga, se ficasse comprovado o pagamento do imposto. Então, se não pagou imposto, não vai ter partilha, não vai ter propriedade, azar o seu. É uma forma, né, coercitiva de fazer a pessoa ou as pessoas pagarem o imposto. Pois bem, como uma coisa não tem nada a ver com a outra e num passado distante não tinha mesmo, começou-se esse debate, e esse debate chegou aí no STF, é a ADI 5894, na descrição eu vou colocar também, caso alguém tenha interesse em pesquisar. E aí, agora, chegou a essa conclusão que aquilo que já se sabia no passado remoto, que uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Mas também não decidiram no todo. O que o STF fez? Pois bem, quando é um arrolamento, né, judicial, que tá de boas, tá todo mundo tranquilo, não precisa pagar o imposto para ter a partilha homologada. Não é mais requisito para homologar a partilha pagar o imposto. Fazenda que queira, vá lá e faça o lançamento e a devida execução. Na questão, quando há briga, inventário mesmo, quando há briga, de fato, eles ainda não não mudaram, né? Não vou dizer nem mudar, porque, bom, mudar, né? Porque já foi, deixou de ser, né? Não mudaram, voltando ao passado, com relação a essa imposição, né? Então ficou uma coisa meio nas nuvens, né? Então vamos entender que no arrolamento uma coisa não tem nada a ver com a outra, voltou-se ao que era, né? Homologa a partilha e paga-se o imposto em momentos distintos, um não é mais requisito do outro, e no inventário ainda acontece essa confusão até realmente se estabelecer de uma forma concreta se isso vale ou não. Com relação ao inventário extrajudicial, entendo eu que os cartórios não podem exigir o pagamento do imposto e sim somente informar as fazendas de que está ocorrendo a partilha. Mas é entendimento meu, a gente sabe, quem trabalha com isso sabe que os cartórios têm o seu procedimento próprio lá, que eles adotam e volta e meia isso é questionado na justiça e volta e meia temos possíveis inconstitucionalidades decididas ou não, justamente por conta aí do que eles decidem e adotam para a vida. Então vamos aguardar, porque afinal de contas estamos em outubro de 2025 e essa decisão é de agora, né? Mas eu espero aí ter conseguido fazer entender por qual razão uma coisa que era deixou de ser, está voltando a ser, né? Por conta desse debate, né? E entender por que o STF teve que se debruçar nisso, tendo inúmeros outros assuntos para resolver. Até o próximo vídeo.